Sejam bem-vindos a este DAZN F1 de antevisão ao segundo grande prémio da temporada, o Grande Prémio da China. Para a divisão, este segundo grande prémio da temporada, que é, por sinal, o primeiro desta temporada de 2025, passa a redundância, que conta com Sprint, João Amaral, Henrique Chaves, João Carlos Costa. Meus amigos, muito bem-vindos num traçado de pouco mais de 5.000 metros, um traçado que foi todo ele reasfaltado. Promete emoção semelhante àquela que tivemos ano passado, João? Olá a todos. E mais emoção que o ano passado, vá, vamos começar por aí. Eu estava a pensar o que... Não, na sprint. A sprint foi interessante, sim, tínhamos carros fora de posição na grelha da sprint e isso deu alguma emoção. Tivemos um Sérgio Pérez em bom nível, se não foi pela última vez o ano passado, terá sido perto disso. Terá sido uma das últimas. Foi uma corrida interessante. Eu acho que o ano passado começaste a tocar num ponto interessante, que era do reasfaltamento da pista, porque o ano passado havia vários tipos de asfalto na pista, e isso provocou alguns problemas. Um dos problemas mais insólitos que vi o ano passado foi uma relva que pegou fogo, entrou em autoignição. Eu gostava de ter mais emoção dentro da pista este ano e menos tanto na cobertura da pista e nas bermas da mesma. E temos muitas perguntas para responder. Falámos sobre isso aqui na semana passada, no fim do Grande Prémio da Austrália, portanto temos muita coisa para saber. Não vamos ficar a saber toda, mas vamos ficar a saber um bocadinho mais sobre este mistério de Agatha Christie, que é quem vai ganhar o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 2025. E já vamos à bola de cristal. Henrique, há outra das novidades para este circuito de Xangai. Mais 75 metros de DRS, faz assim muita diferença? Eu acho que sim, obviamente que são mais 75 metros em que a asa vai aberta, portanto o carro que vai atrás vai mais tempo, pode chegar mais depressa depois à zona de travagem e aí se calhar ter que travar 3, 4, 5 metros mais cedo, mas claramente vai fazer diferença, ainda para mais se muitas vezes se chega lá e não se chega perto o suficiente, assim poderá ter um bocadinho mais de margem e começar a fazer efeito um bocadinho mais cedo. Ainda tocando na parte do asfalto, eu acho que pode ser uma ajuda para aquelas equipas, e assumindo que o asfalto está todo nivelado, para aquelas equipas que têm alguma dificuldade com estes lugares, com a altura ao sol, menos ressaltos, mais fácil é gerir essa altura e pode ser um benefício para aquelas equipas que não conseguem controlar tão bem essa altura ao sol. João, é caso para dizer que pode ser o fim de semana e o circuito perfeito para vermos um pelotão ainda mais equilibrado? Não, pois não. Não, eu acho que o DRS até é beneficioso, porque acho que tem muito a ver com a vontade de testar a questão das asas traseiras e as novas regras que vão entrar, para já não totalmente, porque há ali um acréscimo de 0,25 milímetros naquilo que a asa pode abrir com o DRS fechado. Mas a verdade é que vamos ver se há de facto muita alteração. As equipas dizem que o facto de haver mais de 75 metros de DRS quer dizer que há um ganho de 1/10 ao longo da volta com os DRS abertos nos dois pontos. Acho que há vários fatores. O asfalto novo é um asfalto que é novo, mas foi posto no verão do ano passado. Já foi usado e, portanto, já não deverá ter os óleos. Ao que parece, não tem muito betume, portanto, terá algum grip. Mas não é aquilo que aconteceu, desculpa interromper-te, na Turquia em 2020. Sim, isso não irá acontecer, ou mesmo em Portimão no ano 2020. O que pode acontecer é outro fator, a pista deverá estar muito suja, a pista não é usada, este ano ainda não houve nenhuma corrida em Xangai, e já vamos no mês de março. Categorias de Sport temos só uma categoria de Sport, portanto, um único treino livre quer dizer que para a qualificação sprint na sexta-feira poderá já haver uma grande diferença, e aquilo que as equipas podem preparar nos 60 minutos do treino livre, a haver 60 minutos, se não houver interrupções, poderá não ser suficiente para prepararem depois a qualificação e ao mesmo tempo prepararem a corrida de sprint e ao mesmo tempo prepararem ainda a qualificação para o Grande Prémio. E não só isso, na qualificação, desculpa João, a questão de quem for o último a fazer a volta com
com o aumentar de desempenho da pista, poderá ser benéfico. Portanto, poderemos ter aqui novas surpresas outra vez na Q1 ou na SQ1, na SQ2 a serem eliminados. São de médios, o SQ1 e o SQ2 são de médios e depois irão para a qualificação final, ou a parte final da qualificação sprint, com os pneus macios. Há outra questão também, não tanto a pensar na qualificação, mas mais na corrida. Este C2 é um C2 que tem uma mistura de borracha um bocadinho mais macia do que tinha o C2 do ano passado. Portanto, a tática do ano passado foi médios, duros para o vencedor e houve várias táticas. Se perguntares ao Alonso, não, foi tudo e mais alguma coisa. Foi tudo e mais alguma coisa. Faltam só os intermédios. Pois, e se calhar este ano vamos ter intermédios. No meio disto tudo, há outra vez a questão de poder chover no domingo. Verdade, este é o espaço patrocinado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Verdade que nos 2 primeiros dias estará calor, até temperaturas acima da média. Também esteve em Melbourne. Estará sol, estará um vento com rajadas, o que também é uma preocupação aqui nesta pista. No domingo há a possibilidade de haver chuva, ainda que a possibilidade maior de chuva seja depois da hora do Grande Prémio. Mas Xangai, que é às 3 da tarde do Caixa. Xangai também tem um clima muito particular, até que tem a ver com a poluição da grande cidade que é Xangai, tem um clima muito particular. Portanto, há aqui muitos fatores que podem, mais do que o asfalto novo, mais do que as novas regras para as asas posteriores, em ter influência na decisão da corrida. Só um ponto. Este é o 5º ano das corridas de sprint e pela primeira vez o regulamento não muda. Aleluia! Portanto, mantém-se rigorosamente igual. Até as provas... Mas parece que vem novidades aí a partir da próxima temporada. Parece que sim. Até as provas são todas iguais, menos uma. Spa entra, sai o Red Bull Ring. Muito bem. O ano passado deu dupla vitória para Max Verstappen. Foi assim na sprint. Foi assim também na corrida principal, no domingo de Grande Prémio. Ora, este ano, Max Verstappen não chega a este circuito de Xangai tão confiante quanto chegou na temporada passada, mas por estranho que pareça, o líder do Mundial de Pilotos, Lando Norris, pela primeira vez na sua carreira, depois de ter alcançado a 5ª no Grande Prémio da Austrália, também parece não chegar muito confiante a este circuito internacional de Xangai. I'm hoping we can do better, and I'm hoping it can be a bit easier. I think we had a great race. Our gap to our competitors halfway through the race was 15 seconds or something. So yeah, more lucky that there was some safety cars that kind of brought them back into the race. But we're hopeful. It's another race. It's a different weekend, so I wouldn't say we're confident that things are going to be exactly like they were. And I expect again a bit more competition from Ferrari this weekend. And we saw how quick Red Bull have been. So clearly they're not out of it. They're just as fast. I think when things are perfect, like they were in qualifying, we have an advantage, but they're certainly not far behind. The pace in Melbourne was really encouraging, I think, from obviously the car, but I think on a personal note, it was a strong weekend as well. So, I'm excited to see what we can do. The track's changed a little bit from the last time we were here with it being resurfaced. So, excited to see what changes that makes. Good luck. Thanks. Well, I think in general what we've seen, I think so far, high speed has not really been weak, so it's quite good, I would say. It's more the rest of it, where we are not all-round enough, let's say like that. So that's what we have to work on. Now here on this track there are not that many high-speed corners, but there are also a lot of unknowns with the tarmac, it's new. So yeah, it's very hard to say where we will be. I for sure know that we will not be the quickest, because I think that's McLaren with how strong they are currently. But that's fine. I mean, we just have to focus on ourselves and try to do the best we can. For the time being, they're doing an amazing job, and we need to try and find out what that little trick is that they've found, because they've even sort of extended the gap on last year, which is pretty damn impressive. And I think afterwards, I think it's anybody's game between us, Red Bull and Ferrari. I don't think Ferrari really showed their true potential last week. I think things went slightly away from them, and I'm sure once Lewis gets his head around the new car, he'll be fully on it as well. So it was a good weekend for us, but we're not going into this weekend expecting that it'll be plain sailing for another podium. I don't know. I think we're gonna work on setup, just trying to see if we can extract more from the car. There's definitely a huge amount of learnings from the last weekend of where the car likes to work and not. So I'm going to try to. I don't know what. Again, each track I go to, I'm having to ask them about how they were last year here. What were their problems over the previous years?
because with this car and its characteristics will be different to what I've experienced over the past years. So trying to anticipate that, and we only have P1, so trying to anticipate that, trying to get the setup as close to perfect as possible before I get out. I think there's lots of things that we have learned from Melbourne. The potential and the performance that we've shown in Melbourne is far away from what we think is the potential of the car. I don't think we are at the level of McLaren, but we are closer than what we've shown. And our target is to use it fully. And on a weekend like this, there's opportunity to do even better. So that is our target going into this weekend. As declarações de alguns dos pilotos que estão na frente deste pelotão. Henrique Chaves, isto é mesmo assim? A papaya está assim tão à espera que os outros equilibrem mais um bocadinho? O discurso do Marcos Verstappen é claro. Não, temos que afinar umas coisinhas aqui e ali, mas ainda não é este fim de semana que os vamos buscar. Já Oscar Piastri e Lando Norris, não estamos assim tão competitivos. Eu acho que é a estratégia de comunicação da McLaren baixar as expectativas para o caso de alguma coisa correr mal, mas a verdade é que, e a Austrália mascarou um bocadinho, mas a verdade é que mesmo com os intermédios não deram um calendário, mas deram muito avanço. A chuva da Austrália mascarou um bocadinho. Sim. E mesmo os safety cars, toda a corrida em si mascarou um pouco. Se aquilo fosse tudo a seco, e se eles quisessem, podiam ter dado muito de avanço. É a minha percepção. Vimos no início da corrida, houve uma altura em que estavam a chegar, quer o Lando, quer o Piastri, estavam a chegar à curva número 1 e o Verstappen ainda vinha lá ao fundo. Ainda nem tinha entrado na reta. Sim, ainda tivemos que esperar. Há essa grande diferença. Se vem do carro ser muito bem nascido e ser uma continuação do ano passado, se é também a grande gestão que eles fazem dos pneus, eu acho que é mais da grande gestão que fazem os pneus, porque depois de fazer aquelas 8, 9 voltas, aí sim é que começam a dar um step, e vimos isso. Max deu ali alguma luta durante umas voltas e depois começou a perder. Agora, claramente, Lando Norris por uma expectativa um bocadinho mais baixa para quem está a seguir, dizer, e tal, a McLaren, criar a dúvida, mas a verdade é que acho que são claramente a melhor equipa. Vamos ver se o provam aqui novamente como provaram na Austrália, mas acredito que não haverá assim grande mudança naquilo que é a equipa líder do campeonato. Eu diria, João, que se estivéssemos a comentar uma transmissão do World Poker Tour, era Norris e Piastri de óculos escuros a fazerem de conta que não tinham uma boa mão. Sem dúvida, e era todas as demais pessoas a tentarem ver o reflexo das cartas que eles têm nas lentes dos óculos. Que é aquilo que tentamos ver às vezes nos onboards. É um bocadinho, e é o que todas as equipas estão a tentar perceber. Aliás, a Red Bull tem-se desfeito, a Red Bull em particular tem sido muito vocal e tem-se desfeito em declarações tentando explicar ou tentando perceber qual é o segredo do McLaren, porque ficam espantados. O Horner tem dito isso com muita frequência. O carro aquece os pneus muito rapidamente e, portanto, isso é uma vantagem em qualificação, ainda que não pareça que a qualificação seja o ponto forte deste carro, mas aquece rapidamente os pneus e, portanto, não tem esse problema de ter que fazer 2 voltas de lançamento, mas depois não os gasta na corrida e, portanto, consegue ali um milagre, não é da multiplicação dos pães, mas é da manutenção da temperatura dos pneus. Aquecem os pneus rapidamente e depois mantêm-se. Devem ter aquecedores nos pneus, seguramente, por dentro. Têm os pneus especiais e fazem isso. Era como o Henrique dizia, quer dizer, isso em corrida e em piso seco e num circuito com estas características, que tem uma reta muito longa, mas tem uma parte sinuosa, com curvas de baixa velocidade, média velocidade, que vai favorecer aquilo que parece ser o ponto forte do McLaren, que é a aderência, a downforce, o grip que tem, exatamente. Quer dizer, por mais que o Norris e o Piastri façam esse baixar de expectativas, que eu compreendo como bluff, não é muito mais do que isso, mas tens bluff do sentido contrário, porque depois ouves o Russell e o Russell diz que a vantagem da McLaren neste momento é maior do que alguma vez a da Red Bull foi, o que também me parece algum exagero e é de quem não se lembra de levar autênticos calendários, como o Henrique dizia, do Red Bull que está aqui à nossa frente, quer dizer, e do outro do ano a seguir pior um pouco. E o Russell dizia inclusive que não é o mini DRS ou a quebra do mini DRS da McLaren que vai fazer com que o McLaren perca assim tanto rendimento. Sim, e aí vai ao encontro do que o próprio Norris disse, mais uma vez, com algum exagero, dizendo que eles não são visados por essa regra nova, quer dizer, podem fazer o que quiser. O Norris até diz que acha que eles estão muito aquém do limite e que podem apertar mais um bocadinho para ganhar ainda mais vantagem. Esteja a ganhar mais vantagem. Isso do que a eles. Alpine e a Ferrari, talvez, não sei. Acredito, mas não se nota tanto, não é? A verdade é que não a dinâmica... fala tanto. É assim, este McLaren MCL39 parece ter... posto um ponto final em algumas falhas que tinham anterior. Consegue ser rápido em curvas lentas, consegue ser rápido em curvas mais velozes, consegue ter apoio geral, consegue ter menos arrasto do que tinha o carro do ano passado, mesmo quando estão a usar uma asa maior, e vimos isso na Austrália. Portanto, está perto de um monolugar perfeito.
tem uma dinâmica muito, muito boa e isso faz com que consiga gerir bem os pneus. Mas também aquele parafuso, é a expressão do Henrique, aquele parafuso atrás do volante também parece estar a fazer a diferença este ano. Pelo menos o número 4. Está, ainda que o Russell venha a dizer, depois de ter dito que aquele carro era melhor que os Red Bull de 2022 e 2023, também diz que não acredita que aquele carro consiga vencer as corridas todas, deixando de entender que acha que os dois pilotos que estão ao volante daquele carro não têm a mesma capacidade competitiva que teve o Max Verstappen. Parece-me exagero. Acho que há aqui exagero de todas as partes. Agora, uma coisa parece certa. Este McLaren poderá ser um caso sério na competitividade do campeonato. E mostrou isso. Agora, os pilotos não são infalíveis. Piastri não foi infalível. Há a questão da gestão dos pneus que vimos, mesmo que os intermédios foi possível de gerir, mesmo face ao Red Bull, que pelos vistos conseguiram encontrar um compromisso melhor este ano do que tinham no ano passado, na segunda parte do campeonato. Resta saber, como dizia o Max Verstappen, se a evolução que irá acontecer irá permitir acompanhar aquilo que seja a evolução tanto dos McLaren como também dos Mercedes e dos Ferrari. Ele suspeita que seja mais talvez eles falam em maio, acham que é em maio mais lá à frente. Eu acho que vamos ter que esperar não por este grande prémio, mas pelo próximo. Japão? Pelo Está Japão. no Japão? Quem for rápido no primeiro setor do Japão sabe-se que imediatamente tem um carro capaz de ganhar corridas em todo o lado. Sim. E nos últimos anos tem sido... É algo que não é dos últimos anos, é de sempre. Aquele primeiro setor de Suzuka mostra a eficácia de um carro e a possibilidade desse carro poder lutar pelas vitórias. Vamos ver se é isso que nos irá mostrar este ano. Sim, no fundo é um setor com curvas muito encadeadas, que é preciso um bom balance entre o eixo dianteiro e o eixo traseiro. Mas pronto, vamos ter que esperar mais este fim de semana da China, mas acredito que aqui na China os McLaren, e eu vou se calhar usar uma expressão um bocadinho mais populista, eu acho que o Lando Norris, quando diz que e tal, está na tanga, como eu costumo dizer. Sim. Não está de tanga. Não está de tanga, está na tanga. Na tanga. João, o Verstappen diz que sabem à partida onde é que podem melhorar no manual da Red Bull, com os dados que extraíram da Austrália, com os dados que saíram também do Bahrein. Certamente os dados que vão extrair de 2 corridas na China vão ajudar também. Este é um carro mal nascido que ainda pode ter remédio? O Red Bull? Sim. Não acho que seja mal nascido. Pode dizer que é mal... Não tem asas, não é? Ainda. Não, já tem asas e talvez não voe tanto como já voaram outros Red Bulls. Sei lá, já nem falo do ano passado em que o carro começou muito bem o campeonato, mas 2023 foi assim, aquele domínio histórico. Acho que vamos continuar a falar dessa temporada como sendo uma coisa de recordes durante anos. Aqui na China foi um bocadinho passeio. O Sérgio Pérez tivesse tido... O ano passado, sim, a competitividade do Red Bull ano passado, no início do campeonato, estava francamente boa. Não está a esse nível, mas não acho que se possa dizer que foi mal nascido. Não está ao nível do McLaren. Claro, o McLaren parece-me o carro mais competitivo do ano, estamos todos de acordo quanto a isso. Acho que o Red Bull, pelo que eles próprios dizem, tem uma janela de utilização bastante mais larga que a do ano passado, e esse era o problema do carro do ano passado. Era tão diva que mesmo o Max Verstappen, que é capaz de dominar o carro mais diva que existe na grelha de Fórmula 1, tinha dificuldades em extrair o máximo potencial do carro. Este carro já não é assim, é um bocadinho mais flexível, mas mesmo assim, dizem eles, ainda não atingiram esse potencial, e por isso dizem todos que vão esperar 5, 6 corridas para conseguir ver. Enfim, o João falava em maio. Bem, é engraçado porque o Grande Prémio de Espanha ainda é em maio, ainda apanha em maio. Não sei se é uma coincidência, se não, mas pronto, ok, vamos aceitar que é o plano deles, é maio, não tem nada a ver com a flexibilidade das asas. A questão das asas dianteiras poderá ser importante. Achei curioso só essa coincidência de datas. Ou os upgrades na Europa. Porventura. Mas upgrades vão ter todos, não é? Ou seja, nós estamos a falar dos do Red Bull, mas a Aston Martin vai ter upgrades, como a Sauber vai ter upgrades, como todos vão ter upgrades em maio. Vamos esperar, por exemplo, neste Grande Prémio. Vai haver upgrades já? Já vêm coisas que foram testadas no Bahrein e que não resultaram e já têm um caminho diferente? O material quase não chegou para algumas equipas. É verdade. Sim, mas esse não vem da Austrália, esse vem da Inglaterra. Se calhar tu sabes mais disto do que eu, mas sim, claro, sim, já têm upgrades, claro que têm upgrades. Eu acho que eles têm upgrades novos todos os dias, não é? Ou seja, há quem tenha upgrades e há quem anda à procura de peças. É um facto. Mas não é a Red Bull. Estávamos a falar da Red Bull. Não. Mal nascido não é, e portanto, para responder à tua pergunta e não fugir à pergunta, não. Acho o carro bem nascido. Ser bem nascido não significa ter um nível de competitividade da McLaren ainda. Se houve coisa que o ano passado nos ensinou de forma muito, muito, muito gráfica, é que a competitividade de um carro no início do campeonato não é necessariamente a competitividade no fim do campeonato. E, portanto, também estou de acordo, acho que foi o João que disse isso, que isto flutua e, portanto, sim, o Red Bull pode apanhá-los, sim, a Mercedes pode atingir esse ponto doce, sweet spot, desculpem a tradução literal, mas é para não sermos acusados de muitos anglicismos.
E, portanto, podemos ter e vamos ter campeonato pela frente, bem competitivo. Já vamos à Ferrari, já vamos à Mercedes. Neste traçado de Xangai, como já fiz referência, são um pouco mais de 5 km, onde o pneu frente esquerdo é o pneu que mais sofre. Vamos com a ajuda do Henrique Chaves. Henrique, fomos ao Estoril Racing Lab, utilizar um dos simuladores, fantásticos simuladores que lá tem. Vamos conhecer um bocadinho melhor uma volta de qualificação, como se fosse o Henrique a fazer. Bem-vindos ao Circuito Internacional de Xangai. Vamos começar uma volta de qualificação. Travagem para a curva 1 de Xangai muito complicada, uma entrada muito rápida, muito bumpy também, com muitos ressaltos. Alarga-se aqui um bocadinho para depois fechar no final. Aqui a curva 4 também em descida, perder um bocadinho a traseira. Muito difícil aqui a aceleração na saída da 4 por causa da falta de tração. Travagem aqui nos 100 metros para este gancho. O corretor também a ser uma boa referência. Cuidado também aqui na saída com a tração, que é uma zona muito encadeada, quase feita a fundo. Há que ter aqui algum compromisso, porque depois vem uma esquerda em que é preciso prepará-la bem. Esta aqui, usar um bocadinho dos corretores, também alguma cautela na aplicação do acelerador, uma pequena reta e travagem perto dos 100 metros. Se calhar para a curva mais importante do circuito, esta longa direita que antecede uma reta com mais de 1 km aqui do circuito internacional do Xangai. Ir ao acelerador o mais rapidamente possível e a fundo, para aproveitar esta longa reta, também esta zona de DRS, e vamos travar por volta dos 130 metros para um gancho muito apertado. Usar bem o ponto de corda, aqui difícil na aceleração, a tração a ser muito importante, e a última curva, entrada reta da meta, cuidado também ali, porque os limites de pista há que ter cuidado, e esta é uma volta ao Circuito Internacional de Xangai. Esta é a volta perfeita que um piloto quer fazer. Não é perfeita, a cara dele. Não é perfeita. Colocar, não há voltas perfeitas. Não há voltas perfeitas. Não há. E o Max ainda hoje dizia isso. Hoje, quinta-feira, dizia: tu nunca estás satisfeito. O Lando Norris também disse isso, o George Russell, todos eles dizem isso. Vamos lá. Mercedes e Ferrari. Lewis Hamilton é o piloto que mais venceu na China. Nem eu próprio sabia, ou fazia de conta que não sabia. Vimos 2 Mercedes em lugares onde talvez não estivéssemos à espera em Melbourne, também fruto daquilo que foi a corrida. Mas pode Xangai trazer uma boa surpresa para esta equipa de Toto Wolff e de Sir Jim Ratcliffe? Eu acho que a Mercedes, e dos onboards que vi, da corrida que fizeram, eu acho que colocaria a Mercedes no segundo lugar de monolugares. Parecia algo fácil, se é que se pode usar essa expressão, de condução o Mercedes. Vimos várias vezes, e até comentei, não sei se mesmo em estúdio convosco ou só em off, que Kimi Antonelli tinha as mãos no volante e não agarra o volante, tem as mãos ali e faz a condução dele na corrida. Ou seja, estava à vontade, o monolugar estava receptivo, uma condução mais fácil para Antonelli. Houve menos imagens de George Russell, passou mesmo pelos pingos da chuva, mas acho que é uma Mercedes que pode fazer um grande resultado aqui. Agora vai depender também se a McLaren vai tropeçar, se não vai tropeçar, porque também aquele pódio para Russell surgiu devido ao erro de Oscar Piastri, e a verdade é essa. Em condições normais seria McLaren e o Red Bull de Max Verstappen. Mas acho que a Mercedes pode ter aqui um bom fim de semana. A sprint pode jogar aqui um bocadinho. A questão das qualificações e de ser o último a fazer a volta e não ficar preso, se calhar numa qualificação antes e ser eliminado e ficar ali na linha de corte, pode também jogar. Há que tomar boas decisões, e eu acho que a Mercedes, normalmente quando tem um carro competitivo, toma boas decisões. Portanto, vamos ter que esperar mais uns dias para perceber isso. João, no campo da Mercedes, Kimi Antonelli conhecia porque tinha feito Fórmula 2 em Albert Park, não conhece este traçado. De resto, daqui a instantes temos uma declaração do próprio a falar também a tocar num ponto em que Jack Doohan também tocou, que é o quão difícil pode vir, ou desafiante pode vir a ser este traçado de Xangai para os rookies. Poderá ser este um calcanhar de Aquiles para a Mercedes este fim de semana?
além do que já referiu. É assim, os pilotos rapidamente aprendem os circuitos e hoje em dia com os simuladores mais fácil ainda. Mesmo com 60 minutos? Mesmo com 60 minutos de treino. Eu penso que não será esse o problema. Estou a ver o Mercedes a poder claudicar se optar por um carro com mais apoio e com mais arrasto. Isso poderá ser um problema. Vão ter que encontrar um compromisso. Não ficámos com certezas absolutas da verdadeira competitividade do carro em Melbourne. Aquilo que o Henrique disse foi o que de mais transparente, podemos dizer, sobressaiu, que o carro parecia fácil de guiar exatamente pela facilidade com que o piloto usava o volante, mas em termos de competitividade eu ainda não estou totalmente convencido que esteja ao nível até do Red Bull, ou do Red Bull de Verstappen, vamos pôr as coisas assim. É uma boa oportunidade. Seja do Verstappen. Exato. Seja por isso, seja exatamente pela dificuldade que é encontrar a afinação certa para este traçado, vai depender um bocadinho disso. E depois estou expectante para ver o que é que este carro, que no calor dos 2 primeiros dias em Melbourne não se comportou nada mal, mas de facto num dia mais frio se comportou melhor ao domingo, poderá fazer num grande prémio que mesmo no domingo vai ter temperaturas acima do normal para esta altura do ano, ou seja, temperaturas todas elas acima dos 20 graus e com a pista, sobretudo na sexta-feira e no sábado, a poder chegar com facilidade aos 40 graus. No domingo talvez não, porque o tempo vai estar encoberto, mas estou expectante para ver o que é que este Mercedes vale com slicks, mais do que aquilo que mostrou com os intermédios. Vamos tocar na Ferrari. Charles Leclerc chegou à zona de imprensa hoje nada satisfeito. Também Lewis Hamilton. Aliás, há uma pergunta de uma jornalista italiana para Hamilton a dizer: em Itália ninguém está satisfeito. João, ninguém está satisfeito porquê? Porque a fasquia estava demasiado alta e achávamos que um 7 vezes campeão do mundo chegava à Ferrari e que poderia fazer melhor do que fez. Vais-me dizer que sim, talvez vencer. Acho que vais dizer-me que não. Já estou a dar as respostas, não é? Gosto disso. Parece um concurso televisivo, não é? Em que eu estou a tentar adivinhar o que está na tua cabeça. Mas há que baixar também as expectativas um bocadinho no país da bota gigante. Esse eu diria que é o maior problema da Ferrari este ano, mais do que conseguir um carro muito equilibrado, que ainda não sei se é, confesso. O Leclerc diz que sim. Pois, certo, admito que sim, ele diz que sim, mas ainda não vimos esses resultados, quer dizer, todos estávamos à espera, eu acho que saímos do Bahrein convictos que a Ferrari ia estar muito próxima da McLaren, e talvez esteja, não vimos foi isso em Melbourne em condição nenhuma, mesmo, ou seja, o Norris até diz que na sexta-feira estavam convictos que a simulação de corrida da Ferrari era melhor do que a deles, e ficaram assustados. Eu não vi tudo isso. Saí do Bahrein com muitas dúvidas sobre, como o João dizia também, a hierarquia Ferrari-Mercedes. E também não estou completamente convencido que a Ferrari esteja à frente da Mercedes, independentemente do resultado em Melbourne. Não é isso que está em causa. É do ritmo e da capacidade. Mas mais do que tudo isto, e mais do que a parte da engenharia, mais de tudo o que possamos falar da Ferrari, o problema da Ferrari este ano ia ser sempre e vai ser sempre o da gestão das expectativas. Para já, porque é sempre. A Ferrari é a Ferrari. E é a Ferrari por causa disso. Quer dizer, não há nenhum piloto que tenha conduzido para a Ferrari, mesmo os que tiveram muito sucesso, mesmo o Michael Schumacher, bem, enfim, não se lhe pode perguntar, mas não vão dizer, é fácil porque não há pressão. Não, a pressão está sempre lá. Podem ter o pior carro do plantel, como em 73, ou ter o melhor carro do plantel, como em 2001, 2002, por aí fora, e a pressão está lá sempre. É um país inteiro à frente, atrás daquilo. É porque não há bandeiras em Maranello, ou porque há bandeiras, e as bandeiras têm de ser todas. É tudo isso, é porque é uma religião, não é uma equipa de Fórmula 1. E quando juntam a isso o piloto mais bem sucedido da história da Fórmula 1, eu tenho sempre muito cuidado de dizer assim, o piloto mais bem sucedido da história da Fórmula 1, não me deixo nisto qualquer tipo de apreciação ou depreciação, a pressão é 2 vezes maior, não é? Porque, quer dizer, se tiver um desconhecido, se tiver um Antonelli na Ferrari, a pressão é grande porque ele é italiano e é um miúdo. Mas é um italiano e é um miúdo, espera-se pouco disso. Quando se põe lá o Lewis Hamilton, o Sir Lewis Hamilton, sim, está-se à espera de tudo. Há exagero nisso? Há, mas isso é a contrapartida do marketing, ou seja, não podem ganhar dos dois lados. Ganham nas vendas, ganham na imprensa, ganham porque toda a gente fala da Ferrari e do Hamilton e à espera, e bem, não podem depois deixar de ter pressão. A pressão tem que estar lá. E eu acho que é um bocadinho disso que ele se queixa. E a pergunta da jornalista, desculpa só para acabar, a pergunta da jornalista é uma pergunta de jornalista italiana, mas também não consigo perceber, e eu pondo aqui um bocadinho de bom senso nisto, e eu sei que é difícil pôr bom senso na Ferrari, quando falamos de paixão, as pessoas em Itália já estão desiludidas. Ele responde bem a isso. Sabe, foi uma corrida. Foi a primeira. Sim. Calma, não tem que estar iludidas. Nem dizer, se ele tivesse ganho, não era campeão do mundo. O problema grave é que antes da corrida começar já era campeão do mundo. Portanto, vamos tentar manter, nós que estamos aqui, uma linha mais ou menos reta e plana nisto tudo. Pode ganhar corridas, pode ganhar o campeonato, mas não é ao fim de 2 km que se vê isso. Portanto, menos. É assim, vamos lá ver. A Ferrari nitidamente pôs o pé na poça.
em termos de afinações, em termos de escolha estratégica. Em Melbourne, nitidamente. O carro essa é a única certeza que temos. Sim, isso temos essa certeza. O Leclerc disse isso. E o próprio Leclerc e o próprio Hamilton referiram isso. E o Vasseur também já veio falar, dizer que preciso melhorar umas coisinhas aqui e ali, e eles sabem onde melhorar. Aliás, no GP Confidential desta semana vamos ter uma peça sobre aquilo que foi o desempenho da Ferrari em Melbourne, e já se tocam em alguns pontos. O carro, é o mais novo de todos os carros deste ano, foi aquele que mudou mais, sobretudo por ter uma suspensão dianteira diferente, que é preciso saber aprender a usar. A McLaren demorou tempo, a Sauber demorou tempo, a Red Bull também demorou tempo e foi a primeira a conseguir pôr a suspensão a funcionar. É preciso isso. E para além disso temos ainda a expectativa, temos os erros de estratégia que no ano passado aconteceram poucos, mas este ano começaram de facto com o pé esquerdo, não foi com o pé direito. E portanto vamos ver o que é que vale o carro em Xangai e vamos ver se, sob pressão, esses erros de estratégia não voltam a acontecer. Isso seria importante. Porque depois começou-se logo a fazer o Berman estreou-se em Jeddah e fez melhor que o Hamilton. Ok, em circunstâncias completamente diferentes. Não vamos já enterrar o Hamilton ou a Ferrari e este SF25 quando só houve uma corrida. E num circuito atípico, em condições atípicas e com a necessidade de fazer algumas escolhas estratégicas que correram mal. Se não tem caído aquele toró, se calhar a Ferrari ganhava o grande prémio ao não parar tão cedo como os outros. E passava de ser uma escolha estratégica estúpida para uma escolha estratégica excepcional. Genial, não é? Bestial. Acho que está tudo dito em torno da Ferrari. O João fez referência ao GP Confidential, é um dos programas que nós temos em torno do Mundial de Fórmula 1. Já agora vejam porque o João ganha em royalties de cada vez que alguém vê o GP Confidential. Estou a brincar. Está disponível no canal 5 da DAZN, mas também na plataforma da DAZN. Bom, já falaste aí um bocadinho sobre estratégia que normalmente chega pelo canal de rádio. E desde Melbourne até esta quinta-feira criou-se uma espécie de uma minissérie, chamemos-lhe assim, e não uma telenovela. Até porque as telenovelas são mais mexicanas e portuguesas. Speak to Survive. E nem tanto, nem tanto italianas. Agora também há telenovelas turcas e muito bem feitas. E séries. Vamos lá focar. Lewis Hamilton respondeu a Ricardo Adami a dizer não preciso de tanta informação. Coisas que ouvimos perfeitamente no rádio. E Hamilton foi questionado sobre isso na zona de imprensa esta quinta-feira. E decidimos selecionar também, além dessa resposta de Lewis Hamilton a explicar o que é que se passou e porque é que deu a resposta que deu, e a dizer claramente, não faltei ao respeito ao Ricky, e até depois diz perdão, ao Ricardo, porque ainda estamos a construir esta relação, e já vamos àquilo que tu também disseste durante a transmissão. Outro dos pilotos que foi questionado foi também Kimi Antonelli, sobre esta química que tem que haver com o engenheiro. E claro que escolhemos porque os dois trabalharam. Um trabalhou e o outro trabalha atualmente com o Pete Bonington, que também já tinha trabalhado, por exemplo, com Michael Schumacher. Mas comecemos por Lewis Hamilton a explicar aquilo que se passou no rádio com Ricardo Adami. There's not an ideal. Every driver requires different information. Every driver, like George, for example, likes a lot of information, or he used to. When I was racing with him, liked a lot of information. For me, I don't need like a lot of information. It can sometimes be overbearing and overloading. The relationship between Bono and I, it took years for us to it took so much time for us to learn each other and learn, because he had worked with previous drivers and they required a different amount of information. So you just, bit by bit, trial and error, you try different things along the way and eventually you gel. Ricardo and I get on super well, and that was our first race together. Yeah. That was the first time he was having to throw those balls into the cockpit, and we dealt with 90+% of those totally fine. And afterwards we just talk and say, hey, this is the bit that I did need and this is the bit that I didn't need. And it's like, no problem, next time we'll do it differently. And that's really how it is. It's a very big privilege because he has worked with two of the best drivers in history of Formula One. So definitely, you work with Michael and then you work with Lewis for so many years. So having someone with so much knowledge and experience really helps you, because obviously
I've so many new scenarios that I will have to go through, so many new scenarios that I will have to face, so many new things that I will have to learn. And having someone like him that has so much experience definitely, is really helpful because he can really guide you in every situation. And so I feel really, really lucky to have someone like him. As palavras de Lewis Hamilton e também de Kimi Antonelli, o menino que está agora a trabalhar com o Pete Bonington. É um não caso. Esta história dos rádios? Sim. É tão não caso como era o ano passado a seguir ao Grande Prémio da Hungria, quando toda a gente, meio mundo e o outro, caiu em cima do Verstappen porque ele andava a exercer bullying sobre o Giampiero Lambiase. Quer dizer, sim, eles estão dentro... É a conversa que temos muitas vezes. O Henrique melhor do que nós percebe. Eles estão dentro do capacete, estão numa corrida tão com stress. Não vão estar a falar, não é uma linguagem propriamente palaciana. Vossa Excelência, Ricardo Adami, era capaz de meter o obséquio, de me dizer qual é o melhor momento, o momento ideal para parar. Não, isto não vai acontecer. Por favor, providencie-me essa informação. Demos de barato que isto não vai acontecer e, portanto, a forma como eles dirigem aos engenheiros, os engenheiros a eles, não é relevante do ponto de vista pessoal, porque eu acho que não há ali nenhum problema pessoal, não vai haver. Pode ser relevante para perceber outras coisas, ou seja, dissemos aqui... Eles dizem estilo ainda. Não, e eu achei piada porque o Hamilton, na entrevista de hoje, diz claramente: eu não fui mal educado, eu disse-lhe por favor. Que é uma coisa que disse. E é uma coisa que falámos aqui, aliás, na mesa. Certo, não é isso que está em causa, não é o problema pessoal, isso é um não caso. Acabou. O que pode ser um caso é sinal de outras coisas, é sinal de que prepararam melhor ou pior este entrosamento, falámos disso também. Ele tem razão quando diz que a relação dele com o Bonington demorou anos a construir, e também é verdade. É um caso um bocadinho maior a ele dizer: porque é que só me perguntam isso a mim e não perguntam aos outros? Essa parte já não é inteiramente verdade, e eu percebo que ele não gosta de estar ali naquele foco, mas temos pena. Vai acontecer-lhe a ele como todos os outros. Pois é isso, quer dizer, volta ao mesmo. Não pode ser o Lewis Hamilton e não estar nesse foco de atenção, não dá. Perguntaram, agora se calhar fez este não caso porque foi Hamilton. Sim, obviamente que é tudo aquilo que foi feito no inverno, digamos assim, se bem que ainda estamos no inverno, mas houve toda aquela máquina por trás da Ferrari, de Hamilton chegar à Ferrari, e isto é consequência disso. Agora, respondendo, acho que é uma não questão, isto acontece sempre, há sempre estas comunicações que inicialmente não têm, as engrenagens falham algumas, mas tem que se conhecer, e é o que ele diz, a primeira corrida que eu faço com ele, e por mais que haja uma pré-temporada em que possam dizer: olha, eu gosto mais que fales assim comigo ou que me dês esta informação, só em corrida e sob pressão é que as coisas acontecem, porque o engenheiro achou pertinente ele dar-lhe aquela informação do K1 ou o que era, e ele: eu sei, não precisas de voltar a repetir, e ele repetiu outra vez, porque achava mesmo que era pertinente, e ele: já está registado, ok? Não é preciso ir por aí. Mas obviamente que só vimos essa comunicação, houve muitas mais durante as voltas que se calhar o Hamilton achou pertinente e não comentou. Obviamente que a realização foi buscar aquelas que ia gerar todo este burburinho cá fora, mas acho que é uma não questão. Dás-me 10 segundos, só para dizer uma coisa. No dia em que o engenheiro gritar e o piloto for calmo, aí sim é um caso. Até aí, deixem estar. Valtteri, it's James. Foi se calhar o momento em que... Mas mesmo assim não gritou. No dia em que for o engenheiro a ter a atitude mais agressiva, por assim dizer, no rádio, e o piloto a mais condescendente ou mais calma, para manter a calma, aí sim será um caso. Até lá, deixem andar. Quem também anda a espalhar casos no paddock é o Dr. Helmut Marko, que já veio enterrar 2 pilotos. Permitam-me só dar aqui uma pequena opinião. Eu acho que o Dr. Helmut Marko está bem para a Red Bull e vai continuar na Red Bull porque faz o dirty job que o Christian Horner não quer fazer ou não lhe apetece fazer, que é andar pelo paddock a responder às perguntas, porque depois aí os jornalistas também já sabem. Já sei o que é que quer do Dr. Helmut Marko, porque ele é, como se diz em português, um desbocado. E faz aquele trabalho que o Christian Horner se calhar não gosta de fazer, porque já veio criticar o Lawson, já veio dizer que o prazo são 5 corridas, afinal não era só o Doan, e o Adjar também já levou por tabela. Eu acho que tu estás enganado só numa coisa, Oscar, é que o Dr. Marko não é um desbocado, sabe exatamente o que diz. É um estilo. E é assim. Mas faz bem aos pilotos? Isso é outra questão. Aquilo é um estilo. E eu acho que não faz bem. Obrigado, Sr. Piloto. O piloto fazer um grande resultado e receber um telefonema do Dr. Marko a dizer: porquê que não fizeste a volta mais rápida? Quando a volta mais rápida não vale nada. É a demonstração que aquilo é um estilo. Valia. Não, em outros campeonatos, aquilo é um estilo que o Dr. Marko sempre teve desde o tempo em que era só diretor de uma equipa de Fórmula 3. Dizem até que desde os tempos em que era piloto e em que era muito exigente com o seu companheiro de equipa quando dividia carros nas provas de resistência. É um estilo. Gostes ou não, é um estilo.
acho que por vezes é um estilo demasiado exagerado. E aquilo que ele fez ao Lawson e aquilo... Quando fala para casa, para os dele, tudo bem. Quando fala dos outros é que me parece que é exagero. Mas dão-lhe palco e ele gosta. Pronto, outro dos rumores que anda pelo paddock é de que afinal podem não haver assim tantas mudanças para o ano de 2026. Henrique, isto faria bem não mexer nas unidades motrizes, congelar mais 2 aninhos? Tendo em conta que o regulamento do próximo ano parece demasiado complexo e que o deste ano, para mim, continuava durante mais uns aninhos, eu manteria o deste ano. Obviamente que a questão depois que pode surgir é, mas as equipas que vão mudar de unidade motriz, a Audi, tudo isso depois entra aqui em questão. Alpine, Aston Martin, sim. A Sauber passa a Audi, a própria Cadillac. Sim, a Cadillac, vai ser cliente Ferrari. Tudo isso pode criar aqui muitos pontos de interrogação, mas está-se a falar, ainda nada está definido. Vamos ter que esperar mais uns 2 meses para ter uma decisão definitiva, mas se tivesse que apostar, acho que nada vai mudar. Parece haver um bocadinho pressão, se é que a palavra é pressão, de pilotos, equipas e Liberty, proprietária da Fórmula 1, para com a FIA, para não se mudar o conceito de chassi, mas sim bring back da V10 ou V8. Eu vou dizer uma coisa que acho que é a primeira vez que digo na vida. Caramba, que bom! Até que enfim, estão de acordo. Com combustíveis 100% sustentáveis. Certo? Que é uma coisa de que se fala há imenso tempo, em vez de andarmos nesta complicação tecnológica. Entendo-me bem, eu adoro a sofisticação tecnológica destes motores e adoro poder dizer que a Fórmula 1 é, de facto, o pináculo do desporto automóvel, porque tem, de facto, também a parte tecnológica mais desenvolvida. O motor mais eficaz do mundo. Isso. E a potência que se extrai daquela cilindrada, daquela capacidade do motor, tudo isso é maravilhoso. Dito isto, para quem está em casa a ver a corrida, isso é tão importante como ouvir aquele barulho que nós ouvimos. Eu sei que estou na presença de uma pessoa para quem o barulho não é nada importante, mas é ótimo divergirmos nas nossas opiniões. Sim, claro. E termos a mesma paixão pelo desporto. Sim, que se calhar a simplicidade traz mais paixão e não precisa de ser tão sofisticado. Se calhar com o V10, com o V8 temos um nível de sofisticação parecido, mas temos mais paixão para fora, temos mais facilidade e temos uma Fórmula 1 mais acessível para competidores, que é uma coisa que cada vez menos é. E portanto isso acaba por prejudicar um bocadinho o espetáculo. Agora, sobretudo o que eu acho que é toda esta conversa que estamos a ter, que é consequência da conversa que eles estão a ter, é que é sinal de que há vontade de negociar. Eu não sei exatamente onde é que as coisas vão parar. Atirou-se para muito alto a mudança do regulamento, agora propõe-se muito baixa a estagnação, alguns no meio eu diria que vamos ficar para 2026. É como o Henrique diz, em breve saberemos alguma coisa. Eu tenho grandes dúvidas que o regulamento não seja posto em prática. Tenho mesmo por causa da Audi, que só regressou ao grupo Volkswagen por causa destes motores. A Honda fez um passo atrás para dar um passo em frente por causa destes motores e da eletrificação. A Ford entrou em parceria com a Red Bull exatamente para desenvolver a parte elétrica, mas ao que parece a Red Bull até é das equipas que estaria interessado em voltar a um motor atmosférico. Mas depois há outras questões: que motor é que teria a Sauber Audi, que motor é que teria a Aston Martin com a parceria com a Honda. Eu acho que para continuar com este regulamento então teria de ser chassis e motores. Não se iria mudar nada e faríamos o reset em 2028. E aí sim haveria tempo para fazer esse reset na totalidade. Problema: para onde é que vão os dinheiros já investidos, tanto no capítulo chassi como no capítulo motores? Mas não sei. Mas não negas que este rumor, que era um rumor que agora já é uma coisa out in the open, é sinal de que há aqui vontades conflituantes. E há outra questão, que eu acho que o Ben Sulayem está a usar isso como um trunfo para a sua reeleição. Certo. Acho que há também essa questão, e que a Liberty está a ir na conversa, por assim dizer. Sim. Há duas equipas que parece que também estão a ir na conversa, a Ferrari e a Red Bull. Neste caso, a Alpine está fora do baralho, porque só irá ter chassi, portanto não é parte interessante. A Cadillac também está fora do baralho, porque só terá motores mesmo em 2028 e aí poderá fazer o shift para esse motor atmosférico. Há aqui muita política, mas eu estou a ver como muito difícil que os motores de 2026 não sejam estes que estão programados. Eu ficaria satisfeito que não fossem, porque acho que é um passo demasiado grande e poderá trazer-nos uns grandes prémios muito chatos com carros a terem comportamentos em termos de desempenho numa volta muito diferente para a volta seguinte. Vai ser complicado dizer isso às pessoas, a não ser que haja grandes corridas com esses carros, e é isso que esquecemos a parte, digamos, tecnológica e olhamos só para a competição. Nada chato, é o fim de semana pela frente na DAZN, além do
Chinese Grand Prix, ou do Grande Prémio da China, que é o primeiro fim de semana de sprint. Há também F1 Academy e há para ver na plataforma da DAZN, com subscrição adicional necessária, o Safari Rally do Ken e o WRC para ver através da Rally TV em Portugal, distribuído pela DAZN. No próximo fim de semana há também Ferrari Challenge Europe para ver nos canais da DAZN, e aí não é necessária qualquer tipo de subscrição adicional. João Amaral, Henrique Chaves, João Carlos Costa, muito obrigado, meus amigos. Regressamos na manhã desta sexta-feira para fazer a análise ao primeiro dia do Grande Prémio da China, onde vamos ter já resultados da qualificação sprint e começar a lançar também já o dia de sábado, que é dia de sprint e dia de qualificação. Foi um gosto ter estado na vossa companhia. Um abraço, mais umas madrugadas pela frente.